Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus é bom. Deus continua sendo bom. E o melhor de tudo é que Ele continuará sendo bom. Porque Deus não muda. Deus não muda. Nunca mudou e nunca mudará. Se mudará é para melhor. Uma vez eu estava falando com Deus em casa e estava ouvindo uma música do Trazendo a Arca. Conhece Trazendo a Arca? Né? Toque no altar, tudo. E a música dizia assim: desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que tu vás embora e só reste a saudade de ti. Eu falei: Senhor, o Senhor precisa me despertar. O Senhor precisa me despertar porque eu não estou percebendo as coisas. E Deus foi franco comigo. Ele falou: Glésia, na verdade eu não preciso te despertar. É você que precisa se levantar. O nosso despertador toca. Só que se nós não tivermos o posicionamento de abrir os olhos, levantar da cama e fazermos o que temos que fazer, não vai adiantar. Não vai adiantar. Hoje o Senhor nos convida não só a despertar, mas a sair do nosso conforto. Muitas vezes nós ficamos bravos com Deus porque Ele nos prova em algumas coisas. Deus não tenta, Deus prova. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando Deus nos prova é o questionamento. Nós questionamos o Senhor, nós arrumamos motivo para questionar em todas as áreas da nossa vida. Questionamos, e depois que tudo se resolve, nós chegamos a uma conclusão: era só ter descansado. Na verdade, o problema não era a circunstância, era nós mesmos. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. No Salmo 8, no verso 5 diz assim: Ele nos constituiu um pouco menor do que os anjos e de glória e de honra nos coroou. Efésios 1,4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E muitas vezes o nosso lado humano nos domina. Quantos creem que nós somos um ser triuno? Nós temos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nós morremos, o nosso espírito vai até o Senhor, amém? Então nós somos espírito. Em João 4, 23 ou 24, diz que Deus é espírito. Logo nós somos iguais a Deus. E a Bíblia é clara nisso. Quando eu preciso tomar algumas decisões, eu sempre penso: o que Jesus faria? Quando alguém me fecha no trânsito, o que Jesus faria? Ia lá e fazia algum tipo de coisa e os pneus do carro da frente iriam sair, esse carro ia capotar e eu ia falar que Deus me deu a vitória em nome de Jesus. Ou na verdade eu iria abençoá-lo, porque eu tenho Jesus e talvez esse homem ou essa mulher que fez isso não tem. Uma das coisas que nós sempre nos confrontamos é quando alguém age de má fé conosco. Quantos aqui já tiveram pessoas que agiram de má fé contra você? É chato, não é? É doloroso. Principalmente quando você estava sonhando com aquilo. E nós olhamos e falamos: eu vou orar por você, que o Senhor te leve para mais perto dele. Hoje o Senhor nos convida a mudar a nossa mentalidade. E mudança de mentalidade influencia em mudança de posicionamento. Amém? Você está disposto? Sim?
Eu vou até mais longe, você está disponível? Porque muitos estão dispostos, mas as circunstâncias do dia a dia, a correria do dia a dia tem tomado tempo e não estão disponíveis para o Senhor. Está disponível? Amém? Você me dá aí 40 minutinhos da sua atenção? Amém? Posso contar com vocês? Vamos lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 22. Amém? Achamos? Gênesis, capítulo 22. Diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor o disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pegou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu um lugar de longe. Verso 5, e disse Abraão aos seus servos: Ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Então Isaque o disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos. Até aí. Nós conhecemos a história. Sabemos da história. Sabemos de tudo que no final das contas Deus providenciou aquilo que seria o sacrifício. Mas uma das coisas que particularmente isso me intriga foi o fato de Abraão não ter questionado. A Bíblia não aponta em nenhum momento Abraão questionando o Senhor. Em nenhum momento, pelo menos na Bíblia não diz, pode dizer em outro lugar, mas não na Bíblia. E de fato, Abraão não questionou. Quando Deus disse para ele: Olha, sabe aquela promessa que eu te dei? Sabe aquela promessa que eu te dei? Aquilo que parecia impossível, eu quero que você devolva para mim. Fica tranquilo, não vou falar de dinheiro, fique em paz. Eu quero que você devolva isso para mim. E aparentemente parece que Deus está fazendo ele de bobo. Onde já se viu você dar alguma coisa e depois pedir aquilo de volta? É como se eu pedisse a minha esposa para o meu sogro, passasse um tempo, ele chega para mim, ele me concede, passa um tempo, ele chega para mim, me dá de volta. Eu falo: como assim? Você está doido? É claro que eu não vou te dar. Só que Abraão não questionou. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. E se nós questionamos, é porque nós não conhecemos a Deus. Achamos que Deus vai parar na nossa limitação também. Achamos que Ele não vai vir ao nosso favor. E tem horas que Ele prefere ficar quieto. Tem horas que é melhor ficar quieto. Você já viu algum professor falando com o aluno na hora da prova? Já viu? Na hora da prova, você tem que consultar aquilo que o professor te ensinou apenas.
Em um momento de provação, querido, onde Deus não está falando, lembra daquilo que Deus te ensinou. Lembra daquilo que Deus te ensinou. Lá no final de Mateus, quando ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está. E nós nos preocupamos com detalhes tão pequenos. Uma vez eu estava orando no meu quarto, e sabe aquele dia que você está tão distante de Deus, mas na verdade Ele não está distante de você? E eu falei: Senhor, eu acho que a minha oração não está passando do teto. E Deus falou assim comigo: mas na verdade eu não estou no telhado, eu estou aqui com você. Então não se preocupa. Não se preocupa. E o texto diz que Abraão começou a cortar a lenha para o holocausto. Agora pensa comigo. Cada lenha que ele cortava, ele batia, cortava, recolhia e falava: sabe o que é isso aqui? Isso aqui é para matar meu filho. Essa lenha aqui é para matar o meu filho. E eu duvido que Satanás não ficou buzinando na cabeça dele. Abraão, você está doido? Você vai entregar a Deus o único filho que Ele te deu? Para com isso, rapaz. Larga a mão. Olha só, eu acho que Deus está te fazendo de bobo, hein? Presta bem atenção. Por quê? Porque Satanás, ele nos tenta na nossa convicção, naquilo que Deus falou conosco. Sempre foi assim, desde o Éden. Quando ele chegou para Eva e falou assim: é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ele sempre deturpa aquilo que Deus fala. Sempre. De madrugada, então, Abraão pegou os seus servos, o jumento e o filho. Vamos, caminho de 3 dias. O que se passa pela cabeça de uma pessoa em 3 dias? A minha, nossa, eu viajaria em 3 dias. Eu dou a volta ao mundo em 3 dias. Por quê? Porque nós pensamos, nós gostamos de imaginar as coisas, só que ali não era nenhum momento feliz. Não era nada feliz. E tem um detalhe. É normal hoje dos maridos consultarem as suas esposas. E eu sempre falo para os homens que são casados: se você não consegue ouvir a Deus, ouça a sua esposa. É impressionante. É por isso que Deus colocou ela como nossa auxiliadora. O texto não diz que Abraão falou nada para Sara. Nada. Não falou absolutamente nada. Quando ele chegou e avistou o monte, essa passagem para mim é fantástica, porque para mim foi o maior ato de fé da Bíblia. O maior ato de fé. O que Deus tinha falado com ele lá atrás? Pega o teu filho, o teu único filho, oferece em sacrifício para mim. Pega lá aquela promessa que eu te dei, devolve. Uma das coisas que eu aprendo é: Deus nunca vai te dar algo que um dia você não seja capaz de devolver para Ele. Sabe por que Deus me deu a esposa que eu tenho? Porque eu sei que ela ama mais a Deus do que a mim. E se ela ama mais a Deus do que a mim, ela me ama. E ele para, antes de subir o monte, olha para os seus servos e diz assim: vocês fiquem aqui. Eu e o menino vamos subir. E havendo adorado, voltaremos. Ele não virou para os moços e falou assim: eu vou ali matar meu filho. Eu vou ali matar meu filho, aí eu volto para a gente poder ir almoçar, tá? E havendo adorado, voltaremos. Sabe por quê? Porque Abraão conhecia o Deus que ele servia. E sabia que em algum momento Deus viria em seu favor. Em algum momento Deus viria em seu favor. Ele começa a subir. E aí, aquela sensação de jovem, o jovem ele é muito detalhista, né? Os historiadores falam que Isaac tinha em média 20 a 32 anos.
Ele era um moço. Agora imagina um moço com um velho. Se fosse para você começar a bolsa de apostas, em quem você apostaria? É óbvio. Eu vou apostar no jovem. Isaac poderia ter pego todas as suas coisas e falar: o que, você está doido? Você vai me matar? Me matar? Pai, o senhor pirou, cara. O senhor não sabe o que você está fazendo, não. Ele simplesmente pergunta para o pai o seguinte, fala: pai, a lenha está aqui. O cutelo está aqui. Mas, e cadê o principal? Cadê o cordeiro? Mais uma vez, em um ato de fé, Abraão olha para o filho e fala assim: olha, alguma vez Deus já deixou de providenciar para nós? Alguma vez, Isaac, nós já passamos necessidade diante do Senhor? Alguma vez você orou ao Senhor e Ele deixou de te responder? Alguma vez você foi diante de Deus com alguma angústia, expôs isso a Ele e Ele deixou de te consolar? Alguma vez você se sentiu com medo e Ele deixou de te defender? Não, pai. Então fica tranquilo, porque Deus proverá. Fica tranquilo, porque Deus proverá. Não há o que temer. Sabe por quê? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei quem Ele é. E Deus não é homem para mentir. Aquele que deu a promessa é fiel para sustentar. Até o fim. Até o fim. Sabe, isso foi um ato de revelação da Bíblia fantástica, porque através dessa atitude de Abraão, Deus revelou o que Ele faria com Jesus a nosso favor. Você não vai precisar morrer, Isaac. Espera aí. Sabe, eu tento imaginar as cenas. Eu gosto. E eu imagino Isaac deitando no holocausto, assim, e Abraão amarrando as mãozinhas dele. E Isaac em nenhum momento questionou. Sabe por quê? Porque quem conhece o Pai não o questiona. Abraão deveria ser um homem tão íntegro, tão irrepreensível diante de Deus, que nem os seus filhos tinham motivo para falar dele. Simplesmente confiavam porque conheciam o caráter do Pai. Você conhece o caráter de Deus? Conhece? Você já viu Deus falhar? Então não questiona e confia. Mesmo que Deus queira te matar. Eu não estou falando morte física. Eu estou falando de você abrir mão do seu próprio ego, porque isso é morte para o ser humano hoje. Deixa Ele te colocar no holocausto. Não estou dizendo para você vir aqui e entregar o Isaac, não. Eu estou falando para você ser Isaac e deixar Deus te colocar no holocausto. E quando Abraão levanta o cutelo, e ele ia fazer, você pode ter certeza que ele ia. Ele estava convicto disso. Quando ele tem a atitude, uma voz brada do céu, e era um anjo. Ele diz assim: Abraão, pode parar. Não toques no menino. Porque eu agora sei que temes ao Senhor. Não disse ama. Ele disse temes. Sabe o que eu aprendo? Que Deus não queria Isaac. Deus queria era Abraão. Deus não quer o que você tem. Ele quer você.
Ontem, conversando com um jovem, ele perguntou assim para mim, ele falou: Glesley, defina para mim o que é renúncia. Renúncia é perda? Eu falei: não. Renúncia é prova de amor. Quantas vezes eu tenho que renunciar a coisas para mim, para poder fazer o bem para minha esposa, e vice-versa? Eu perdi? Não, porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Renúncia não é perda, é prova de amor. Abraão provou isso ao Senhor. Senhor, o que o Senhor falar eu vou fazer. Está disposto a fazer o que o Senhor falar para a tua vida? Ou melhor, está disponível? Tem coisas que o Senhor pede para nós que são coisas duras. Muito duras. E às vezes é difícil tomar tal decisão. Por quê? Porque envolve sentimentos, envolve tempo, envolve relacionamento. Quando Deus pediu para que eu tomasse uma decisão um tempo atrás, eu relutei muito. Falei: Senhor, não tem lógica isso. E é verdade, com Deus não existe lógica. Para Deus o pobre é que é rico, o louco é que é sábio, o fraco é que é forte. Não tente entender o coração de Deus, você não vai conseguir. Uma vez eu aprendi com um líder: se você entender tudo o que Deus faz, você pode se assentar no trono. Nós não vamos conseguir entender. Nós não vamos. Sabe, essa noite eu quero te convidar a não entender, mas a crer, confiar e agir. Melhor ainda, obedecer, crer, confiar e agir. E se eu pudesse melhorar ainda, eu falava ouvir, obedecer, crer, confiar e agir. Essa provação com Abraão não o derrubou. Muito pelo contrário. Ele chegou ao mais alto nível de fé de um ser humano. As provações vêm para que nós possamos crescer em fé, romper em fé. Repita uma coisa comigo: provação é um momento. Passa. A provação passa. E depois que nós passamos a provação, nós somos aprovados diante de Deus. Ou reprovados. Eu costumo dizer que provação não é cemitério de cristão, é escola de profeta. Amém. Não reclame das provações. Agradeça ao Senhor porque elas existem. Porque Deus está te dando a oportunidade de crescer, de se desenvolver. Se você pede paciência para Deus, você acha que Ele vai te dar paciência ou Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente? Se você pede a Deus para ser uma pessoa melhor, para ser um esposo melhor, para ser uma esposa melhor, você acha que vai vir um pozinho mágico do céu, cair sobre a sua cabeça, você vai cair no chão, rolar, babar, levantar e automaticamente vai nascer uma pessoa melhor ou não? Ou Ele vai te dar simplesmente a oportunidade de ser alguém melhor? E é isso que Deus faz. Fique atento às oportunidades que Deus te dá, para que você seja melhor. Isso é avivamento. É quando você deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém. Vamos nos colocar de pé, para parecer que está acabando.